Olá, Doramigos! Vamos começar um novo quadro aqui no canal que vai se chamar K-Drama Flix. Será um quadro que vou trazer resumos de doramas para vocês, então escolhi T8 Show. Podem comentar aí embaixo qual dorama vocês gostariam que eu resumisse que posso trazer aqui. Já se inscreve no canal e deixe seu like e vamos descobrir o que acontece no dorama T8 Show da Netflix. Vamos imaginar que você se encontra endividado devido a uma decisão impulsiva, achando que você merece comprar tudo de bom e do melhor, mas acaba não tendo como pagar e se depara com uma dívida gigantesca que até devendo para agiotas você está. Esse é o caso do protagonista Jin-Soo e mais 7 pessoas que estão na mesma situação. Jin-Soo não consegue quitar suas dívidas. Ele explica que usou sua indenização de 10 anos de trabalho para investir com alguém aparentemente confiável, mas acabou sendo enganado. Atualmente, ele ganha apenas 9.000 wons por dia, o que é insuficiente para cobrir suas dívidas e os juros acumulados. Na tentativa de aumentar sua renda, Jin-Soo busca diversos empregos, mas mesmo assim ele percebe que seus esforços não adiantarão de nada e que ficará endividado por toda a sua vida. Ele então decide tirar sua própria vida, pois não estava mais aguentando viver dessa forma, mas inesperadamente ele recebe uma mensagem em seu celular com 1 milhão de wons dizendo que se ele quisesse ganhar dinheiro era só entrar na limusine e que eles comprarão o tempo de vida que ele iria jogar fora. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, ele entra na limusine e chega a um teatro. Ele se depara com cartas numeradas e um envelope que lhe dá as boas-vindas ao programa chamado T8 Show. Também estava escrito que não era necessária nenhuma habilidade específica, eles queriam apenas o tempo dele. Caso ele decidisse aceitar, a alimentação e hospedagem seriam gratuitas. O prêmio em dinheiro se acumula à medida que o tempo passa e o jogo termina quando o tempo do relógio expira ou se algum participante desistisse. Na mesa há 20 milhões de wones com a indicação de que se ele não quiser participar, pode pegar essa quantia e ir embora. Mas ele cria coragem e decide participar e escolhe uma carta com o número 3 e então vai para trás das cortinas. Ao entrar, percebe que o local é grande, nota um cronômetro indicando 24 horas e ele pensa que o jogo vai acabar depois dessas horas passarem. Jin-Soo vê que há 8 andares e que estão numerados. Como ele tinha escolhido a carta número 3, ele acredita que seu quarto fica no 3º andar. Ao entrar, Jin-Soo vê que o quarto está vazio e percebe que as janelas são na verdade telas e que há câmeras dentro do quarto também. Logo, um pequeno elevador se abre e ele encontra um uniforme e um caderno com regras. O caderno diz que ele deve vestir o uniforme e descartar suas roupas. Explica ainda que o prêmio em dinheiro que ele ganhará pode ser visto em um painel acima do elevador. A alimentação e hospedagem são gratuitas, mas ele pode comprar itens adicionais com o dinheiro que for acumulando. Algumas coisas podem ser adquiridas a um preço especial, ou seja, o valor dos produtos serão 1000 vezes mais caros que o normal. Também, tudo que estiver no quarto é proibido levar para fora. Os objetos que podem ser usados fora do quarto podem ser comprados na praça. A praça é aquele pátio enorme com vários objetos que ele viu quando chegou. Além disso, é proibido sair do quarto a partir da meia-noite até as 8 da manhã, e não podem bloquear a visão das câmeras. Se quebrar qualquer uma dessas regras, o prêmio será reduzido pela metade. Jin-Soo percebe que a cada 1 minuto, o prêmio dele aumenta 30.000 wons. Ele fica muito feliz com isso porque já está ganhando mais dinheiro naquele quarto sem fazer nada do que quando estava trabalhando. Enquanto estava no quarto, Jin-Soo sentiu vontade de ir ao banheiro, mas lembrou que não poderia sair do quarto pois já passava da meia-noite. Então, ele ligou no interfone para comprar um cobertor e um travesseiro para dormir, mas os preços eram absurdos, tipo 100.000 wons. Ele então pediu papelão e jornais para se cobrir por causa do frio e também uma garrafa para poder urinar. No dia seguinte, ele percebe que havia mais pessoas por ali e foi dizer um oi. Foi saindo as pessoas aos poucos e perceberam que haviam 8 pessoas ao todo, cada um em um andar diferente. Eles iam se apresentar pelos nomes, mas decidiram que era melhor cada um se chamar pelo número correspondente ao que estava em suas camisetas. O número 1 era um homem bom e que tinha um problema na perna, por isso mancava e escolheu o primeiro andar para não ter que subir muitas escadas. A número 2 é uma mulher forte e determinada. A número 4 era uma garota mimada. A número 5 era uma mulher madura de bom coração e que era enfermeira. O número 6 era um homem marrento e desagradável. O número 7
7 era um homem bonito e inteligente, e a número 8 era uma mulher impulsiva e que só fazia o que ela queria. Eles descobriram que quanto mais tempo passavam lá dentro, mais dinheiro era acumulado. Quando eles gastavam dinheiro na praça, o tempo era diminuído e eles poderiam ir embora quando o tempo acabasse. Tudo que comprassem na praça teria que ser decidido em grupo e eles pagariam com o tempo. Eles decidiram comprar juntos 8 baldes de plástico para fazer as necessidades, porque naquele lugar não havia banheiro e nem chuveiro. Compraram papel higiênico, absorventes, sacolas e cigarros para os fumantes. Os participantes estavam com fome esperando a comida e descobriram que as marmitas de comida chegavam no 8º andar e o elevador ia descendo com as outras marmitas. Mas os outros andares não receberam comida, pois a número 8 pegou todas e não compartilhou porque ela não sabia. Então eles resolveram conhecer o quarto de cada um para saber como era. Eles descobriram que cada andar tem diferentes níveis de renda. O primeiro andar ganha 10.000 won por minuto, o segundo 20.000 wons, o terceiro 30.000 wons, o quarto ganha 50.000 wons por minuto, o quinto ganha 80.000, o sexto 130.000, o sétimo ganha 210.000 e o 8º andar ganha 340.000 wons por minuto. A número 8 já tinha gastado muito do dinheiro dela comprando itens e objetos para enfeitar o quarto, e ela tinha usado toda a água deles para encher sua banheira. Após essa descoberta, eles decidiram que cada um pegaria um prato de comida. Eram mandados 12 marmitas e sobrariam 4 marmitas. Se alguém estivesse com fome ainda, poderia compartilhar as marmitas que sobrassem no quarto do primeiro andar, onde a comida estaria. A número 8 percebeu que enquanto estavam subindo as escadas, o tempo de jogo aumentou, e então, como todos queriam ficar mais tempo para conseguir mais dinheiro, decidiram ficar subindo e descendo escadas o dia todo. Mas isso aumentou a fome de todos. Então, se dividiram em 2 equipes. Uma equipe trabalharia um dia sim e o outro não, recebendo uma refeição, enquanto a outra equipe comeria o restante. Mas isso criou tensões quando o número 1 do primeiro andar tinha deficiência na perna e não conseguia subir e descer as escadas direito. Então, como ele não conseguia ajudar com isso, ele decidiu que todas as pessoas poderiam mandar os seus lixos para o primeiro andar e ele guardaria, e assim o quarto dos outros não ficaria fedendo. O número 7 percebeu que, apesar dos esforços, o tempo não estava mais aumentando como antes e estava acabando. A número 8, que ganhava mais dinheiro, decidiu que não importava quanto tempo o jogo durasse, que não ia fazer mais nada porque ela tinha mais dinheiro que todos, e se eles quisessem mais dinheiro, eles que precisavam trabalhar. Isso causou um atrito entre os participantes. Quando o tempo de jogo estava acabando, todos começaram a correr. No entanto, a número 4 teve uma crise epilética e precisava de medicação, mas o número 6 não queria gastar o tempo da praça comprando remédio para outra pessoa. Essa situação complicou ainda mais o grupo. Em resumo, o jogo não é apenas uma competição por dinheiro, mas também um teste de resistência, estratégia e cooperação. Cada decisão pode afetar o resultado final e a dinâmica entre os participantes determinam o sucesso coletivo e individual. O número 6 e o número 1 começam a discutir e o 6 acaba acertando um soco no outro. Os demais intervêm e assim conseguem pedir remédio para número 4. Nesse momento, a 8 começa a rir descontroladamente. Os outros perguntam o motivo de tanta risada, acreditando que ela tivesse enlouquecido. Então, a número 8 aponta para a placa e diz que eles ganharam 40 horas. Todos ficaram sem entender nada, questionando como conseguiram tantas horas sendo que não estavam subindo as escadas. Essa situação revela que quem está por trás de tudo isso busca apenas entretenimento. Que se tem câmeras é porque com certeza há um público assistindo. Quanto mais divertida for a dinâmica, mais tempo eles ganham. Quando os participantes se mostram entediados e pouco engraçados, o tempo é reduzido. Eles percebem que precisam realizar atividades mais divertidas para ganhar mais tempo. Com diferentes conceitos de diversão, todos concordam que devem focar em um entretenimento saudável para que todos possam participar. Decidem realizar um show de talentos. O número 7 inicia tocando flauta com o nariz, uma habilidade incomum e divertida, e ele consegue ganhar mais 20 horas de jogo. O 7 propõe uma conversa para decidir em quanto dinheiro cada um precisa para encerrar o jogo. Perguntam ao número 1 que ganha menos e ele responde que precisa de 1 bilhão de wones. O 7 faz as contas e conclui que levarão 2 meses e meio para alcançar essa quantia. Todos decidem que 2 meses e meio será o tempo que
que ficarão no jogo. Jinsu, o número 3, entra em crise por não ter nenhum talento, enquanto os outros mostram habilidades diversas como cantar e quebrar pratos. Quando chega a sua vez, o 3 começa a dançar de um jeito desengonçado e ganha apenas 18 minutos de jogo, o que é muito pouco e o tempo dele foi o menor. O número 1 se destaca com um show de mágica, impressionando a todos e garantindo 30 horas adicionais. Chega a vez da 8 e todos se perguntam qual será o talento da participante. Seu talento era provocador, e ela escolhe inicialmente o 7 para ajudá-la, mas ele não aceita e acaba escolhendo o 6. O show dela rende 69 horas extras de jogo. No dia seguinte, o 1 reclama que o lixo acumulado em seu quarto não deveria mais estar lá, já que não estão mais correndo pelas escadas. Então decidem realizar uma votação para determinar qual quarto deveria ser o novo banheiro. Durante as votações, há confusões e desentendimentos. O 3 é criticado por seu desempenho no show de talentos e ele acha que quem vai ser votado é ele. Mas a 8 é escolhida para ser responsável pelo lixo do banheiro, já que o maior quarto é o dela e tem mais sentido ela armazenar todo o lixo. A número 8, mesmo após perder a votação, tenta se esquivar das responsabilidades. No dia seguinte, ao distribuir a comida, chega apenas pratos vazios e sem água, o que piora a situação. Ela passa a guardar os alimentos só para ela, deixando todos os outros famintos. A número 5 já estava delirando de fome, então o número 3 pede desculpas a 8 e diz que ele que devia estar cuidando do lixo, já que ele que foi o que menos ganhou horas no show de talentos. A número 4 diz que então vai dividir o lixo junto com o 3. Então a 8 finalmente dá as marmitas para os outros comerem, mas para ela desculpar os outros porque tinham votado nela, ela queria comprar roupas com o tempo de todo mundo, mas se o grupo discordasse, ela não mandaria comida. No dia seguinte, a 8 dá a ideia deles brincarem de O Mestre Mandou para entreter o público, e todos concordam. Eles pegam uma caixa com as bolas marcadas de números e uma bola com a letra K. Essa bola com o K seria o mestre do jogo naquele dia. A 5 tira a bola com a letra K e então ela será a mestra do jogo. Ela manda que os números 2 e 5 fiquem de mãos dadas. Na próxima rodada, a mestra é a número 8 e ela manda que os números 2 e 6 se enfrentem até se cansarem. Número 2 sabia lutar e acerta alguns socos no 6, mas acaba machucando a mão. Então o 6 aproveita a oportunidade e dá uma surra nela sem piedade. E precisam interromper a briga antes que a 2 desmaiasse. O 7 então decreta que brigas estão proibidas, pois podem causar danos permanentes. E a 4 sugere que quem não quisesse obedecer o que o mestre mandou, deveria sofrer uma punição levando um choque. A mestra então manda o 3 pegar nos seios da 5 e ele diz que não fará isso e que prefere levar um choque. Então a 5 dá um choque no pescoço dele e ele cai desmaiado no chão de tanta dor. Com essa brincadeira, eles ganharam muitas horas de jogo. O 1 percebe que só quem está nos andares de baixo está perdendo no jogo e descobre que os outros estão roubando na brincadeira. Eles colocam cola na bola, que está com a letra K, e ao tocar percebem já pegam a bola. Então os números menores se reúnem e tentam derrubar a 8 e o 6. No dia seguinte, a 8 perde a brincadeira e tem que levar um choque do 7, mas o número 6 intervém dando um chute no 7 e leva um choque. Depois levam o 7 para o quarto e conversam com ele, dizendo que ele é muito inteligente para estar com as menores e ele é forçado a ficar do lado deles. Nos outros dias, os números 8, 7, 6 e 4 começam a fazer os outros de capacho e se não fizerem o que for mandado, não receberão comida e levarão um choque. Eles fazem jogos malucos que eles se machucam muito e um tem que bater no outro. E assim vai indo por muitos dias, até que um dia eles estão fartos disso e decidem se rebelar contra os andares superiores. O 1 começa a gritar de dor no seu quarto para que os outros andares venham até ele, porque eles tinham bolado um plano e a 2 e o 3 também estariam lá para poderem bater nos inimigos. Nesse momento, o 6 entra no quarto e consegue bater em todos, e quando ele tenta atirar com sua pistola de choque, ele percebe que não estava funcionando e leva um soco bem dado da número 2 e cai desmaiado. O número 7 tinha tirado a bateria da arma de choque. Graças a isso, eles conseguem virar o jogo e amarram os outros. Eles gastam todo o dinheiro da 8 no quarto dela e pedem comida, tomam banho na banheira e lavam seus uniformes. A 5 fica responsável por alimentar os outros para que não morressem de fome. A 2 decide dividir
o prêmio dela com o 1 e eles decidem que não farão mais nada para que o jogo acabe logo e eles possam ir embora. Mas no último dia do jogo, algo acontece e eles ganham mais 45 horas. Todos começam a questionar por que estão recebendo horas se não fizeram nada. Então vão verificar cada um dos prisioneiros, mas tudo estava em ordem. A 2 diz que então há alguém do grupo deles que estava fazendo algo para não irem embora e então todos ficam desconfiando um do outro. No outro dia, eles veem que alguém arrancou um dente da número 4 e por isso ganharam mais horas. O 3 percebe que alguma coisa eles deixaram passar e vão para o 6º andar verificar, e quando tiram os tênis do 6, veem que alguém tinha arrancado as unhas do pé dele, mas o 6 não fazia ideia de quem tinha feito aquilo. Para tentar acabar com isso, a número 2 tranca todo mundo em seus quartos. Assim, ninguém pode sair para fazer nada e o tempo vai diminuir e eles vão embora. Mas a número 5, que era responsável por dar comida aos outros, fica com muita pena do número 6 e ele acaba convencendo ela para que o soltasse. Ela estava delirando e tendo visões de que todos estavam bem e que já iam embora. Mas quando se dá conta, todos estão apanhando e ela está amarrada. O número 6 fica louco e compra uma arma e diz que se não falarem quem arrancou as unhas dele, ele iria atirar na perna dos outros. O 6 perguntou ao 7 e ele respondeu que não sabia quem tinha feito isso, e então o 6 deu um tiro na perna dele sem dó. O número 3 então disse que para todo mundo descobrir quem tinha feito isso, era só a 8 que tinha mais dinheiro comprar gravação no dia que aquilo tinha acontecido e assim todos iam saber quem era o culpado. Então a 8 e o 6 subiram até o 8º andar e viram um vídeo e descobriram que quem tinha feito isso era o número 1. O 1 pediu desculpas aos outros, mas ele disse que não queria que o jogo acabasse porque não era justo ele sair com menos dinheiro do que todo mundo. O 6 estava furioso querendo acabar com a vida do 1, mas a número 8 dá um choque nele pelas costas e o 6 cai da escada, lesionando a sua coluna e não consegue mais se mexer. A 8 disse que ninguém poderia morrer senão o jogo acabava, então todos olharam para o cronômetro e viram que o tempo tinha aumentado muito. A 8, 4 e 5 levaram cada um para os seus quartos e os deixaram presos. No 8º andar, a 8 tinha comprado todas as gravações ao vivo dos quartos para assistir. Ela sentia prazer vendo eles sofrerem. Ela teve a monstruosa ideia de fazer com eles um experimento de privação de sono e a 4 e a 5 iriam alimentar eles para que não morressem. A número 8 pintava quadros expressando seus sentimentos enquanto assistia ao sofrimento dos outros pela televisão. Depois, decidiu comprar um cachorrinho para fazer companhia a ela. A 4 não estava mais aguentando essa situação e decidiu ajudar os outros a escaparem. O número 1 tinha um plano e disse que tinha um jeito de mudarem de posição. Era só comprar outro quarto com 1 bilhão de wons. Era esse o objetivo dele quando ele disse que precisava de 1 bilhão de wons. A 4 então bolou um plano junto com a 5. Enquanto ela distraía a 8, a 5 deveria desamarrar todos, mas o plano foi por água abaixo porque a cachorrinha saiu latindo e correndo pelas escadas e a 8 foi atrás dela e acabou pegando a 5 no flagra desamarrando o prisioneiro. Mas a 4 chega de surpresa e dá um golpe na cabeça da 8 e ela desmaia. Com todos soltos, o 1 vai comprar o 8º andar. Ele compra por 1 bilhão de wons, mas na verdade o que ele compra é só um envelope com informações com os valores de cada quarto. E para comprar o 8º andar, o valor era muito alto e nunca chegariam a ganhar esse valor. Então todos desistem e decidem sair logo do jogo e ir embora, cada um com a quantia que tinha ganhado. Antes, cada um conta sua história de vida. Um diz que ele trabalhava num circo e que sua filha estava muito doente, mas não tinha dinheiro para pagar a cirurgia. Então ele tinha decidido tirar sua própria vida e assim, com o dinheiro que sua esposa ia receber do seguro de vida, a sua filha poderia realizar cirurgia. A 4 trabalhava num estacionamento de uma empresa e ela se lembra de garotas patricinhas que a ignoravam e zombavam dela. Enquanto estavam todos saindo para ir embora para suas casas, o número 1 enlouquece e pega uma arma e ameaça eles, dizendo que ninguém iria sair dali, pois ele era o que menos tinha recebido dinheiro. Ele força todos a se amarrarem e então o tempo de jogo aumenta a 8 horas. O número 1 comprou vários itens para fazer um show e manda todos se sentarem nas cadeiras. Ele estava descontrolado e não sabia mais o que fazer e disse que faria um show magnífico. Ele amarrou uma corda bem alta e sobe para cima e começa a andar sobre a corda bamba. Os outros ficam malucos assistindo, pedindo para que ele pare com isso
isso se não pode se machucar feio, mas ele não escuta. Ele só presta atenção no tempo de jogo aumentando. Ele começa a pular na corda e tem uma alucinação de que poderia alcançar o sol. Quando se dá conta, ele está pendurado em um aparelho no teto que está quase cedendo. De repente, ele cai em cima do fogo. Os colegas conseguem se soltar para ajudá-lo, mas não tem muito o que fazer. O número 3 começa a destruir todas as câmeras para que ninguém veja mais nada e de repente o tempo acaba e as portas se abrem. O número 1 perde sua vida ali mesmo. O número 3 sai do local e ouve aplausos, encontrando um envelope que informa que o prêmio será depositado em sua conta bancária. 3 meses se passam e o desfecho revela o que aconteceu com Jin-Soo depois dos jogos. Ele vive à base de remédios e está com depressão. Mesmo tendo uma quantia enorme de dinheiro, ele não está feliz. Determinado a encontrar os outros participantes, ele aluga vários painéis pela cidade, convidando os outros números para o funeral do 1. Jin-Soo está no velório esperando os outros e a 2 aparece para prestar condolências. Os participantes 2, 4 e 5 se reuniram e conversaram sobre como estava a vida depois do jogo. O 3 disse que conseguiu achar a família do 1 e descobriu que o número 7 já havia pago a cirurgia da filha. No final do dia, o 7 mandou uma coroa de flores no funeral. Eles também souberam que a número 8 era uma artista performática e que tinha ficado pobre gastando todo o seu dinheiro em apresentações que ninguém ia e acabou sendo presa por quebrar vários museus de arte. Todos foram embora dali e nunca mais souberam nada um do outro. No desfecho, há uma cena pós-créditos envolvendo o número 7, que revela ser um escritor de séries de televisão. Ele escreve tudo o que aconteceu no jogo e diz que é ficção que ele inventou, e o dorama termina assim. Eu acho que poderá ter uma segunda temporada. Me conta aqui o que você achou dessa história e o que você faria no lugar desses participantes. Eu sei que não é o estilo que muitos estão acostumados aqui no canal, porque vocês gostam mais de romance, mas esse dorama está fazendo muito sucesso na Netflix, e então eu quis trazer ele pra vocês, até porque tem outras pessoas aqui que gostam desse tipo de gênero. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixe seu like se querem mais vídeos de resumos. E comenta aqui qual é o próximo dorama que vocês querem ver um resumo por aqui. Aí eu posso trazer um de romance, tá bom? Beijos, doramigos, e até a próxima!